o Roberto ele conseguiu assim, despertar uma janela que antes eu não sabia que existia. Porque esses conhecimentos que eu adquiri com o Roberto me proporcionou essa segurança. O Roberto ele fez um desafio comigo. Ele falou: olha, se eu não dobrar a sua renda, eu não me chamo Roberto. Eu cheguei em casa e falei pro meu marido: agora a gente vai ter mais uma filha. Eu consegui chegar ao meu primeiro milhão. E nesse decorrer, eu já estou chegando próximo do meu segundo milhão. É o sentimento de realização. E que eu quero ressaltar que não é difícil. O que eu estou cobrando hoje deve dar em torno de talvez umas 50 vezes mais o que eu cobrava antes do LCF. Eu me chamo Rodrigo Borchardt, tenho 30 anos, sou pai do Enzo e do Thomas. Meus pais, eles se separaram quando eu tinha 8 anos de idade, né? E a minha mãe sempre foi muito empreendedora, muito batalhadora. Eu cresci a minha infância toda, a minha mãe me cuidando, me educando dentro do salão de beleza dela. E aí, aos 21 anos de idade, eu abri a minha primeira empresa. Eu já trabalhava com uma multinacional norte-americana como gerente. Havia acontecido alguns problemas com ela, ela estava reduzindo muito o ritmo aqui no Brasil. A minha empresa que eu estava iniciando, que eu contava com ela também, falindo, a gente quebrando, acumulando essa dívida de mais de 100 mil. Eu vinha de uma renda aí de 7, 8 mil reais contínua, que de uma hora para outra esgotou, secou, né? E eu com meu filho recém-nascido, o Enzo tinha na época 4 meses, quando tudo isso aconteceu. Aí eu fui trabalhar então no segmento de telefonia, até surgir a proposta de eu voltar a empreender, de eu voltar a trabalhar por conta própria, tanto na parte de cosméticos, quanto na parte de consultoria. E de lá para cá, todos esses negócios têm gradativamente evoluído. O primeiro contato que eu tive com o Roberto Navarro foi através de um vídeo de 12 minutos que ele fez em um evento de empreendedorismo. Então, quando eu conheci o Roberto, eu vi esse vídeo e eu falei: poxa, esse cara é muito 10, esse cara bate muito com aquilo que eu busco que eu nunca tinha encontrado. E aí eu comecei a acompanhar tudo. E aí, então, em março, a gente foi para o Rio de Janeiro. Eu fui para o LCF acreditando que a Raíssa seria uma profissional legal, competente, bacana, mas eu fui lá acreditando que ela seria a filha do Roberto, a filha do cara, né? Quando a gente teve os primeiros 4 dias de treinamento com a Raíssa, cara, foi inacreditável. Eu virei fã incondicional dela, porque eu sempre tive a seguinte dificuldade. Eu já fiz alguns milionários ao longo da minha carreira de mentor e de consultor, mas eu sempre tive a dificuldade de cobrar, eu sempre tive dificuldade de precificar o meu serviço. E aí a Raíssa fez uma técnica comigo lá de uns 15 minutinhos e, cara, mudou tanto. Gente, eu não cogitaria cobrar 50 mil reais por uma consultoria, por uma mentoria, mas jamais antes do LCF. E hoje eu acho que isso está começando a ficar barato, entende? E eu estou pensando em subir o preço, porque eu estou com a minha agenda lotadíssima, eu não estou tendo tempo para mais nada e eu estou com muita gente vindo me procurar. Então acho que foi um casamento muito perfeito dentro da minha mente entre a técnica que a Raíssa fez e eu ver o exemplo do Roberto, que fala de 200 mil que ele cobra para um processo de coach dele, como se fosse, poxa, se você realmente quer transformar a tua vida, você precisa acreditar e você precisa arriscar também. Eu fui buscando 10 e eu devo ter voltado com 100 mil. Inacreditável, cara, valeu a pena demais. Eu sou a Leda, meus pais são baianos e eles vieram para cá após o casamento. A gente teve uma vida simples, então eu pensava, quando eu era pequena, se meu pai, ele era um pouquinho doentinho, se ele precisasse de algum remédio e a gente não tivesse dinheiro para comprar, então isso deixa a gente insegura. Então eu sempre busquei ter uma vida diferente da que eu tive na infância. Então eu buscava
a segurança financeira, principalmente para os meus filhos, né? Na oportunidade do curso eu tinha apenas uma filha, a Roberta, que hoje ela tem 10 anos, e eu sempre pensei que ia ter uma filha só. Meu marido sempre quis ter mais um filho, mas eu não me sentia preparada para isso, porque igualmente os valores do Roberto eu tenho, que é proporcionar à família uma boa educação, uma boa moradia, uma boa saúde. E eu, naquela oportunidade, achava que conseguia dar isso apenas para uma, que é a Roberta. Eu conheci o Roberto, o meu primeiro contato foi no carnaval do ano passado. No meu Facebook apareceu um anúncio de um curso online. Foi então que com o curso eu vi essa possibilidade de ter mais uma filha. No domingo, quando eu fui para casa, fui já emocionada, porque eu vislumbrei essa possibilidade de ter mais um filho. Eu cheguei em casa e falei pro meu marido: agora a gente vai ter mais uma filha. Porque esses conhecimentos que eu adquiri com o Roberto me proporcionou essa segurança. E colocando em prática isso, aí foi possível. E hoje eu tenho a minha filha Fernanda, que está com 4 meses. Eu fiz o curso com o Roberto em abril, em junho eu já estava grávida. Estamos colocando todos os conhecimentos em prática e está dando super certo. Já me sinto com a segurança, a gente já está construindo a independência financeira e vamos agora para a liberdade. Esse curso simplesmente mudou a minha vida. Uma vez eu falei para o Roberto no curso online que ele não tem noção do poder que tem esse treinamento, esses conhecimentos. Talvez ele não tenha noção do quanto transforma. A situação era bem delicada. Eu estava vivendo realmente disfunção em várias áreas da minha vida, né? Onde todos, né, o que dizem, né, ser seus amigos, na verdade, viram as costas. E daí começa, né, a bola de neve no ciclo que a gente chama de ciclo negativo, né? Meu nome é Roosevelt Soares, sou casado, tenho 30 anos. Eu sou daqui de Recife, sou franqueado, né, de uma escola de inglês e resolvi investir nesse mundo business, né, desde 2009. Fui atingindo algumas metas, fui me tornando supervisor de vendas, gerente de vendas. E em 2009 apareceu uma oportunidade para realmente ser franqueado na empresa que eu estou hoje. A primeira nós abrimos em 2009, em 2011 nós abrimos a segunda, em 2013 mais ou menos, com a crise de 2011, 12, sofremos um pouquinho, né? Nós estávamos em processo de expansão, nós estávamos muito bem, expandindo em crescimento, né, nos 3 departamentos, e daí com essa crise e com a falta de educação financeira e organização nos setores e principalmente no setor administrativo, acaba o fluxo de caixa, né? Mas assim, o fundo do poço mais ou menos foi ali em 2014, mais ou menos. A gente parou de atingir as metas e daí a parte comercial deu uma baixa e automaticamente a gente sem fluxo de caixa, aí começou a entrar em empréstimos, a gente já não tinha tanta credibilidade com os nossos fornecedores e daí começa, né, a bola de neve no ciclo que a gente chama de ciclo negativo, né? A situação era bem delicada e eu estava vivendo realmente disfunção em várias áreas da minha vida, né? E entre elas é o lado financeiro. Pessoalmente falando, a gente passou algum tempo sem sair, quando todos, né, o que dizem, né, ser seus amigos, na verdade, viram as costas. Eu sempre pedi a Deus uma esperança, uma forma para que eu conseguisse realmente, né, levantar e sair daquela situação, né, que
não tinha nada de agradável. Aí quando nós chegamos no fundo do poço, eu busquei um subterfúgio, eu busquei realmente, né, algo que pudesse me fortalecer para que realmente eu pudesse voltar e erguer naquele momento que a gente está vivenciando, né? Que eu chamo hoje que o Roberto é uma resposta de oração, né? Acompanhei o Roberto durante 6 meses até efetivamente fazer o curso dele em São Paulo. Foi fantástico. Daí a gente começou a colocar em prática, né? A gente fez o que era necessário naquele momento. Fiz todo o processo, né? Enxuguei o que deveria enxugar, né? Coloquei em prática aquilo que o Roberto ensinou muito bem, né? Dentro da empresa. E daí a gente começou também a colher alguns frutos, né? E daí foi caminhando até chegar hoje que nós estamos hoje a 90% de todas as nossas dívidas quitadas, né? Nós paramos de atrasar salário e hoje o nosso funcionário já está com salário e o 13º garantido. Eu escutei uma vez que você não veio aqui, né, para a Terra para apenas nascer, crescer, se reproduzir, pagar as contas e morrer, né? Você veio aqui para que realmente você tenha vida e vida com abundância. Então essa mentalidade, né, que eu consegui enxergar com os ensinamentos, né, do IFC, é uma mentalidade que a gente está aqui com um propósito. E esse propósito realmente é para que você realmente consiga desenvolver e fazer com que naturalmente você tenha uma boa vida, né, e uma vida com abundância aqui também. Em 2014, no segundo semestre, eu estava um pouco insatisfeito com o desenrolar, né, das coisas da minha vida. Tinha sido mandado embora de uma empresa que trabalhei há 8 anos e tinha recebido um capital, né, de rescisão e estava todo parado em poupança. Eu ansiava muito a compra de um apartamento, né? Tinha casado já há algum tempo e vinha programando, né? Bom, recebi um dinheiro, vou investir num imóvel. Mas assim, eu peguei justamente aquele momento onde a coisa estava degringolando. Os juros já estavam altos, né? A mais de 2 dígitos. E além disso também tinha aquela ansiedade também de trocar de carro, tinha aquela coisa do consumismo meio que por pressão social. E eu sempre tive essa pulga atrás da orelha de que dava para fazer melhor e programar de forma mais eficiente esse meu objetivo da compra do imóvel. E o que mais me incomodava era eu não saber o que fazer com o meu dinheiro. Eu não saber o que fazer com o meu dinheiro. Sou formado em bacharel em administração, e isso eu não aprendi na faculdade. Até então eu sempre trabalhei com apenas uma renda, que era meu trabalho principal, e não estava contente, né, com a renda. Ganhava em torno de uns 4 salários mínimos. Apesar de não contente, até então eu não via a condição de fazer mais, porque achava que eu estava limitado ao tempo. Eu conheci o Roberto através de uma publicação do Facebook, e os conceitos que o Roberto ele apresentou foi impactante para mim ali naquele momento, porque eu tinha muitas crenças limitantes. Achava, por exemplo, que o único modelo de sucesso para mim era trabalhar o resto da vida numa empresa, ansiando pela aposentadoria, e que algum dia, enfim, eu poderia desfrutar de todo esse esforço. O Roberto ele conseguiu assim, despertar uma janela que antes eu não sabia que existia. E o Roberto ele fez um desafio comigo. Ele falou: olha, se eu não dobrar a sua renda, eu não me chamo Roberto. de final de novembro até começo de fevereiro, li o livro dele umas 2 vezes, né? Fiquei bem impactado, assisti algumas coisas, procurei saber mais dele, e assim, o treinamento ele foi rico e profundo para mim, né? Porque eu já fui com uma expectativa assim muito grande e superou as minhas expectativas. Hoje, por exemplo, os meus investimentos eles pagam parte do meu aluguel, né? Eles pagam parte do meu aluguel, e o meu planejamento me permite ter a certeza de que eu estou fazendo um bom negócio. Com o Roberto, eu acabei desenvolvendo técnicas de gestão e eu acabei descobrindo que eu tinha o poder de influenciar outras pessoas. Isso fez com que
eu passasse por processos dentro das empresas onde eu trabalhava com mais confiança. E ao obter mais confiança, automaticamente eu acabei sendo promovido, né, nas minhas funções, na minha renda principal. Então, desde que eu fiz o treinamento, que eu ganhava 4 salários mínimos, hoje eu já ganho 8. Né? O céu é o limite. O céu é o limite. Depois de um ano, eu já era, assim, financeiramente transformado. Meu nome é Wagner Jovino, tenho 43 anos, nascido no Rio de Janeiro, criado na Baixada Fluminense. Graças a Deus fui criado num lar evangélico, só que eu sempre tive a convicção, a certeza de que para alcançar riqueza, alcançar prosperidade, eu tinha que ser dono do meu próprio negócio. Passei por algumas empresas, sempre fui pago para realizar o sonho de outra pessoa. E eu tinha convicção que eu tinha capacidade de realizar os meus próprios sonhos com o empreendedorismo, sendo dono do meu próprio negócio. Onde eu encontrei o marketing multinível, abri uma empresa, uma franquia, só que a minha vida era um pouco desorganizada financeiramente. E a gente sabe que para você conquistar alguma coisa é muito difícil, mas para você falir é muito rápido. Eu não cheguei a falir, mas eu estava fadado a acontecer isso, porque a desorganização financeira ela acaba levando para isso. Aconteceu algumas coisas na minha vida, eu sozinho com a minha esposa, fora do país, num voo, em pleno voo, a 20 mil pés de altura, eu tive um infarto e faltando 40 minutos para aterrissar em Paris, e eu fiquei, qual é o meu propósito de vida? Qual é o legado que eu ia deixar para os meus filhos, para minha esposa? E passou um filme na minha frente. Voltando para o Brasil, eu comecei a buscar o propósito, além do dinheiro. E um dos homens na Bíblia que me inspira muito é Salomão. Que Salomão ele não pediu riqueza, mas ele pediu sabedoria. Pesquisando na internet sobre sabedoria, sobre conhecimento, eu conheci o Roberto. Comecei a seguir, a ver seus vídeos, os seus áudios. Comprei um curso online e comecei a assistir em casa e fazer aqueles cursos. Aquilo foi fazendo todo sentido para mim. Eu achava que aquilo ali é o que faltava para aquelas arestas, para aqueles meus pequenos defeitos. E o Roberto Navarro, ele deu uma aula, uma das aulas dele, ele falou sobre isso, que a prosperidade ela não é só na vida material, ela é na vida espiritual, na vida financeira, na vida emocional, na vida familiar, no relacionamento com os amigos, nos relacionamentos com a igreja. E isso foi fazendo todo sentido para mim e eu falei, esse é meu propósito de vida. Eu fiz todos os cursos do ICF, do Instituto Coach Financeiro. Roberto, para mim, hoje, ele, além de ser meu amigo, ele é meu mentor. Hoje eu levo o conhecimento junto com o Roberto. E hoje o meu projeto de vida é levar para o máximo de jovens possível. Porque se eu tivesse esse conhecimento financeiro há 10 anos atrás, 20 anos atrás, eu seria uma pessoa totalmente diferente. Hoje eu tenho 7 franquias da RinoD, tenho outros negócios imobiliários, tenho negócios no comércio, estou abrindo agora um projeto de franquia extraordinário, tudo depois que eu conheci o ICF. Hoje eu já consigo realizar todos os meus sonhos, junto com a minha família, com os meus filhos. Então, para mim, eu estou no rumo que eu desejava. Aquela vida que eu quero, aquela vida de propósito, eu estou nesse caminho hoje, graças a Deus. Eu sou George Negreiros, sou natural do Rio Grande do Norte, hoje eu moro em Santa Cruz, sou empreendedor há vários anos. Nessa vida empreendedora eu já quebrei 2 vezes e por incompetência. E aí eu busquei ampliar as minhas condições financeiras através do conhecimento. Ao me deparar com o método do Navarro, eu passei a ter os olhos mais críticos para esse tipo de capacitação, de treinamento e busquei outras situações, né? Inclusive treinamento internacional. E cheguei à conclusão de que o método de Roberto Navarro, ele para mim é o melhor. Ele envolve tanto as questões emocionais, como as questões técnicas, de ter a visão baseada naquilo que você quer de bom
em termos financeiros, e isso afeta todas as outras áreas da vida. O lado emocional, o lado espiritual, o lado da família, o lado do relacionamento com outras pessoas, consigo próprio. Com as técnicas, que não são nada difíceis, eu consegui chegar ao meu primeiro milhão. E nesse decorrer, eu já estou chegando próximo do meu segundo milhão. E quero construir um mundo melhor, ajudar as pessoas que precisam, inclusive as pessoas que estão lá em casa. É o sentimento de realização. E que eu quero ressaltar que não é difícil. Eu sempre fiquei assim, atrás das cortinas, quando a pessoa perguntava quem você era. Eu falava, eu trabalho para o meu pai, eu sou filha do seu Antônio, eu ajudo ele. E eu queria mudar essa identidade, eu quero mudar, eu estou em busca disso. Eu queria descobrir quem é a Daniele. Eu me senti uma pessoa muito pequena, sabe? Era um sentimento muito ruim. Eu via tantas pessoas contribuindo de tantas formas e eu não sabia como é que eu poderia contribuir por alguma coisa. Eu não sabia que tudo que eu precisava estava dentro de mim. Eu mesma não conseguia me enxergar como uma pessoa assim, que poderia produzir muito mais, que era capaz de produzir muito mais. E eu não sonhava mais, sabe? Eu não tinha essa questão de sonhar. Eu achava que tudo era muito longe, pela questão de eu não saber o que estava dentro de mim. Aí, certo dia de manhã, eu falei, eu queria tanto assim que alguma coisa acontecesse essa manhã, sei lá, que fosse diferente. Em maio, né, exatamente, que eu comecei a acompanhar o Roberto Navarro e assisti uma palestra que ele fez num shopping aqui do Rio, e ele falava muito a respeito de pessoas geniais, e aquilo me chamou a atenção. E ali eu falei, poxa, eu preciso descobrir, né, que forma eu posso ajudar as pessoas. E eu falei, bom, então hoje eu vou me inscrever. E ele falou a respeito do curso, eu já tinha esse interesse também. Aquele momento foi um momento de explosão, sabe? Que agora chegou o momento, agora é a hora. Se não for agora... E daí eu fui para casa muito animada, contei para o meu esposo, para o meu pai, para o meu irmão, com a minha irmã. Falei, olha, é possível, tem como fazer, tem como conquistar, tem como sair dessa inércia que eu estou vivendo e ir para o outro lado, que era isso tudo que eu queria. O que eu aprendi lá na vida financeira? Quando a gente tem um propósito, tudo é focado conforme o seu propósito. E você sem propósito, você está caminhando para um abismo. Então eu gasto com um propósito, sabe? O meu emocional também, ele foi, eu acredito que ele foi curado. Então tudo que eu vou gastar é focado naquilo que eu quero. Eu sempre gostei muito desse lado, assim, como eu falei, de educação financeira. E hoje, assim, eu sou investidora, eu consegui com 10% do meu salário, eu já estou com 20%. Eu creio que em fevereiro eu já vou estar com 30%, sabe? Com um propósito, onde eu quero chegar. Hoje eu sei onde eu quero chegar. E antigamente eu não sabia. E me convidaram para fazer um questionário a respeito de escrever um livro. E aquilo eu falei, meu Deus, escrever um livro, será que vai ser legal? Então, desde o momento que me convidaram, passaram o tema, que foi Acreditando em Si, em 26 dias eu entreguei e foi muito bom, porque no momento que eu escrevi, eu sei que assim, muitas pessoas vão ser tocadas e vão se identificar com a minha história. Logo depois, eu já fui convidada para algumas palestras, eu fiz algumas palestras. Então, as coisas começaram a fluir, as pessoas hoje em dia falam, você fala muito bem, vai por esse caminho, todo mundo tem uma missão, e eu descobri qual é a minha missão. A minha missão é ajudar pessoas. O curso não foi só o lado financeiro, mas foi o lado emocional, o lado físico, sabe? Contribuiu para todas as áreas da minha vida, elas foram mexidas de uma certa forma. O ir além, sabe? Simplesmente a viver por viver, mas ter uma meta, o ir além. No caso, eu estava totalmente perdida e hoje eu me encontrei.